Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Eu te prometo tanta coisa, 2019. 2019, você vai ver o que vai acontecer 2019. 2019 eu prometo para você que eu vou emagrecer, amém? Olha aí, que amenzinho sem jeito esse seu amém. Eu li uma pesquisa de que das promessas feitas em 2018, a mais quebrada foi essa. As pessoas prometeram para 2018, coitado 2018, dá tempo ainda. Essa semana uma pessoa me falou na rádio que precisava perder 4 quilos. Eu acho pouco. Aí alguém fez a conta, 4 dias, pessoal, não dá? Aí começaram a aparecer as receitas, na rádio assim. Chá disso, chá daquilo outro. Eu disse que emagrecer é muito legal, mas sobreviver é fundamental. A outra opção não é exatamente a melhor. Das promessas feitas para 2018, quantas promessas eu e você deixamos para lá, esquecemos. Estamos torcendo para que o pastor não comece a citá-las, a fim de que eu não me sinta culpado por cada uma delas. Eu vou ficar nessa, até porque eu só lembro essa mesmo. Promessas, tantas promessas que nós fazemos para nós, promessas que nós fazemos para o outro. Quais são as promessas? 2019, se prepara que eu estou chegando. Todo ser humano precisa de pelo menos 2 elementos para viver plenamente. Todo ser humano precisa de pelo menos 2 elementos para viver plenamente. O primeiro é promessa. O segundo é propósito. E há uma tela com essa frase para ficar aqui para nós. 2 elementos fundamentais para a nossa vida: promessa e propósito. Você deve conhecer a história de Noé, uma história impressionante. Deus estabelece com Noé esses 2 elementos. O primeiro elemento que Deus faz a ele é uma promessa. E a promessa que Deus faz para ele é a promessa de que ele sobreviveria se ele fosse obediente a Deus e construísse uma belíssima embarcação, uma extraordinária embarcação para o seu tempo, algo jamais visto nos seus dias, que faltava a ele toda a possibilidade, se dependesse dele mesmo, de construir. Mas Deus disse para ele, Deus fez ele uma promessa: Noé, se você construir essa arca, você vai sobreviver ao mais espetacular e apocalíptico dilúvio que qualquer um possa imaginar. Deus fez a Noé uma promessa. Do momento em que ele recebeu a promessa em diante, Noé abraçou um propósito. E este propósito que Noé abraçou fez com que ele enfrentasse todas as adversidades. Zombaria, na linguagem carioca, zoaram o coitado do Noé, falaram mal do Noé, disseram que Noé era maluco, disseram que Noé era doido, disseram que Noé estava inventando uma coisa que não era necessária, afinal de contas, eles não sabiam o que era uma chuva torrencial. Mas Noé abraçou o propósito. Qual foi o propósito que Noé abraçou? Construir a arca. Ele não arredou pé do seu propósito. O seu propósito se tornou para ele motivo da sua vida. Ele abraçou o propósito e disse: eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Deus o chamou para cumprir um propósito, e ele passou a viver a sua vida na perspectiva do propósito que estava para ser cumprido. Ainda que ele fosse zoado, ainda que ele passasse por dificuldade, ainda que ele tivesse que enfrentar lutas, lá estava o nosso irmão Noé cumprindo o seu propósito.
A história de Noé é concluída em Gênesis 10. Em Gênesis 12, entra para a história uma outra personagem bíblica chamada Abrão, que depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão. E você vai observar que Deus continua trabalhando da mesma forma. Assim como Deus trabalhou com Noé, Deus estabelece o mesmo princípio e passa a trabalhar agora com Abrão. É o texto que está nas suas mãos. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Eu quero anunciar para vocês a promessa. Comece a ler a promessa. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, lê comigo, da tua parentela e da casa de teu pai. E agora presta atenção, a promessa começa a esquentar. E vai para a terra que te mostrarei. Promessa: de ti farei uma grande nação. Promessa: te abençoarei. Promessa: te engrandecerei o nome. Deus fez a Abrão promessa. A próxima parte é o propósito. Veja o propósito como segue. Diz a Bíblia: se tu uma bênção. Leia de novo. Se tu uma bênção. Começa a ser estabelecido o propósito na vida de Abraão. Continue. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa, propósito. Para a promessa. A primeira e grande promessa extraordinária que Deus faz para Abrão é a terra. Não é uma terra. Não é a terra em que Abraão estava. Não era a terra em que seus pés estavam. Não era a terra que ele conhecia. Não era a terra lá dos seus pais. Nem a terra para onde ele havia migrado. A terra é para onde ele deveria ir. A terra é para onde ele deveria migrar. A terra era para onde ele precisaria avançar. A terra era o lugar que ele tiraria da zona ou do ambiente de conforto. A terra que Deus havia prometido para ele. Esta terra seria apresentada pelo próprio Deus num processo muito especial. O Senhor iria conduzir, ajudar na peregrinação e dar a vitória. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. A promessa que Deus faz para você, ela se cumpre na presença do próprio Deus. O que cabia a Abraão? Cabia a Abraão a obediência, a sensibilidade para discernir entre a voz de Deus, entre a sua própria voz e tantas outras vozes. Sabe, eu tenho a impressão que é possível que alguém aqui tenha a seguinte dificuldade: será que a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus? É a voz do meu coração? Ou é fruto das muitas vozes que eu já ouvi na minha vida? Já te aconteceu isso ou não? Bate uma dúvida. Você ora, e depois que você ora, você não sabe se você está ouvindo a voz de Deus, a sua própria voz, ou a voz dos outros, que começam a buzinar no seu ouvido. Faz isso, faz aquilo outro. E você, pressionado pela massa, pressionado pelas pessoas, acaba acreditando que essas pessoas podem estar trazendo para a sua vida uma voz que é divina, enquanto você pode ouvir a voz do Senhor. Atenção! Desobedientes não conseguem ouvir a voz de Deus por estarem muito ocupados ouvindo outras vozes. Desobedientes não conseguem ouvir a voz de Deus por estarem muito ocupados ouvindo outras vozes. Na esteira da promessa, que a promessa é uma só, Deus promete a Abraão uma descendência. Uma descendência. Abraão tinha 75 anos e não tinha filhos. Abraão parece ter se habituado com a possibilidade de não gerar dele mesmo um descendente.
Lá no capítulo 15, versículo 2, ele faz menção ao Damasceno Eliezer. Abraão, habituado ou acostumado, ou já pensando nessa hipótese, é surpreendido por Deus. A promessa que Deus faz, ela nos surpreende. Deus não faz uma promessa para algo que você está habituado, para algo que você está acostumado. A promessa que Deus faz para a sua vida é aquela que te arranca do lugar. A promessa que Deus faz para a sua vida é aquela que chacoalha a sua vida. É aquela que te tira do prumo, que tira o seu pé do chão e principalmente tira você do controle. E aí nós entramos num problema difícil. Sabe por quê? Muita gente gosta de ficar no controle. Muita gente gosta de controlar a sua própria vida, ao invés de entregar a sua vida para o Senhor. Muita gente quer determinar o que vai acontecer hoje, amanhã e depois, ao invés de ser surpreendido pelas promessas, pelo milagre, pelos feitos de Deus na sua história. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que com 25 anos de promessa feita, a promessa se cumpriu. O velhinho Abraão, já com 100 anos de idade, diz a Bíblia, ele teve a bênção de ter filhos. Deus deu a ele a graça, Deus deu a ele a misericórdia, Deus prometeu a ele uma coisa inimaginável, Deus arrancou do coração dele qualquer impossibilidade disso acontecer, e a despeito das suas lutas pessoais, das suas crises, das suas interrogações, Deus fez a ele uma promessa. Essa promessa que Deus fez a Abraão tem um caráter milagroso, milagroso. Essa promessa prova a fé. Capítulo 15, versículo 6 de Gênesis diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa promessa, que tem um caráter milagroso, exige perseverança e esperança. Observe, sempre espere de Deus o que somente Ele pode realizar. Creia, persevere e espere nele. Dá para falar esses 3 verbos comigo? Creia. Irmãos, olhem para mim. Creia. Olhem para mim, irmãos. Creia. Mas não é creia, creia. 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 Persevere. Persevere. Lute. Não vai ser fácil. Esperar a promessa ser cumprida não é fácil. Esperar a promessa ser cumprida exige de nós perseverança. E o terceiro verbo é o verbo esperar. Esperar. Irmãos, esperar. Ô Senhor, por que esperar? Já não deu tempo, o Senhor não pode fazer todas as coisas, o Senhor não tem todo o poder. Entenda e observe uma coisa: Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa instantaneamente. Quem não está preparado somos nós. Não é Deus que atrasa, somos nós que estamos sendo preparados. Não é Deus que não tem poder para realizar o milagre imediato, neste instante. Deus nos prepara ao longo da caminhada. Quando você estiver cansando, lembre-se, Deus está te preparando para receber a bênção que Ele prometeu a você. Amém, irmãos? Depois disso, queridos, um grande propósito é abraçado por Abraão. E o propósito que Deus faz, que Deus dá à vida de Abraão, é o propósito que Ele vai trazer para a sua existência. Sê tu uma bênção. Ser uma bênção passou a ser o norte na vida dele. Seus atos passam a ser gerados a partir desse propósito. E Deus faz 2 afirmações extraordinárias. Leia-as comigo, por favor. Abençoarei os que te abençoarem. Vamos começar outra vez. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que revela a capilaridade desse propósito. É uma coisa que vai além dele, é uma coisa que vai longe. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
é a perspectiva messiânica que está no centro dessa palavra. A vida de Abraão estava sinalizando que a partir dele, da sua história, da sua raiz, a partir dele viria o Messias, a expectativa da vinda do Messias. O que Deus está tratando com o nosso irmão Abraão é uma coisa que vai muito além do que ele pode compreender, vai muito além dos seus dias, vai muito além do seu tempo, está absolutamente fora de qualquer perspectiva imediatista que nós estamos encrencados com ela. Irmãos, está cada vez mais difícil esperar, está cada vez mais complicado esperar, mas desse momento em diante Abraão recebeu de Deus promessa e propósito. Eu preciso alertar os meus irmãos para uma coisa muito especial que esse texto nos traz. Cuidado, porque é fundamental perceber a diferença entre promessa e propósito. Se Abraão tivesse como propósito ter uma terra, ela não seria a terra. Não confunda a promessa com propósito. Se o propósito de Abraão fosse ter a terra, ele não teria a terra, porque a terra era uma promessa de Deus para ele e não deveria ser propósito para a sua vida. Segundo, se Abraão pensasse que o propósito dele fosse ter uma descendência, ele não teria o seu Isaque. O Isaque é o amor da vida de Abraão. Isaque é o seu descendente. Isaque é aquele que a partir dele Deus faria uma grande nação, mas não foi propósito de Abraão ter uma descendência. Essa era a promessa de Deus para ele. Deus deu para ele promessa: a terra, não uma terra. Isaque e não um filho. É muito importante, irmãos, manter claro e nítido o propósito. O propósito de Abraão era ser uma bênção. Fale comigo. O propósito de Abraão era ser uma bênção. Esse era o propósito da vida de Abraão. E no cumprimento desse seu propósito, creia que Deus cumpre a sua promessa. Vou lhe dar um exemplo para você entender melhor isso. Gênesis 13, 7 a 11, pega a sua Bíblia aí. O episódio da contenda entre os pastores de gado dele, Abrão, e de seu sobrinho Ló. Capítulo 13, versículo 7. Leia comigo, por favor. Estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Versículo 8. Disse Abrão a Ló. O que ele disse? Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Por quê, hein? Porque somos parentes chegados. Entenda uma coisa: a contenda não poderia alcançar a família. Enquanto a contenda estava entre os pastores de gado, dava para esperar, mas a contenda não poderia alcançar a família. Este é o principal lugar para ser uma bênção. Se Abraão deveria ser uma bênção para todos os povos, ele precisaria ser inicialmente, primariamente, prioritariamente e urgentemente uma bênção na sua família. Não adianta querer ser uma bênção para o mundo inteiro se você não for uma bênção na sua família, que não haja contenda na sua família. Versículo 9, o que diz? Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Veja, Abraão deu a Ló a possibilidade de escolher. Abraão não fez aquilo que em português nós costumamos chamar de aquele que cisca para dentro, ou quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Abraão não exerceu a sua ação como alguém egoísta. Abraão olhou para fora. Qual era o propósito da vida de Abraão? Ser uma bênção.
Se o propósito da vida dele era ser uma bênção, ele não poderia agir com egoísmo. Quem age com egoísmo não está sendo uma bênção. Quem faz as suas escolhas pensando no seu melhor, pensando em se dar bem, não está sendo uma bênção. Ele foi corajoso para ser uma bênção. Diz a Bíblia, meus irmãos, que ele disse isso para escolher. Versículo 10, o que diz? Levantou Ló os olhos e... Leia comigo, me ajude a ler. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era todo bem o quê? Regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o... Gente do céu, que lugar maravilhoso. Era como o quê? Como o jardim do Senhor. Continue a ler. Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Versículo 11. Então Ló habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Meus irmãos e irmãs, o propósito da vida de Abrão era ser uma bênção. Ele estabeleceu esse como propósito da sua vida, e na hora que ele precisou exercitar esse propósito, ele não trouxe para ele a possibilidade de produzir a sua escolha com base naquilo que para ele seria o melhor. O seu propósito de vida foi colocado em prática e foi colocado à prova. A Bíblia nos diz, meus irmãos, os versículos 14 a 18, o que aconteceu? Versículo 14, o que diz aí? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. O que disse o Senhor? Leia comigo. Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Por quê? Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Versículo 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Deus escolheu o melhor para Abraão. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa foi o Senhor. Não era papel de Abraão escolher o melhor. O papel de Abraão era ser uma bênção. O papel de Deus era cumprir a promessa. Deus cumpriu a sua promessa. Deus renovou a fé de Abraão. Deus contou essa história para ele e disse: olha, eu vou te dar essa terra. A sua fé foi renovada. E mais do que isso, Abraão reconheceu que a bênção veio de Deus, e ao Senhor ele levantou um altar. Quando a Bíblia diz que alguém levanta um altar, no contexto bíblico é que ele fez um grande culto ao Senhor, é que ele erigiu um lugar para consagrar ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que Deus estava cumprindo a sua promessa, que Deus estava realizando um milagre na vida dele, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante, meus irmãos, no capítulo que segue, o 14, episódio da guerra de 4 reis contra 5, o texto do capítulo 14, versículos de 1 a 11, narra o surgimento dessa guerra a partir de uma rebelião. Ló, que escolheu aquele lugar, é agora atacado, porque eles são completamente envolvidos, e ele é levado sequestrado, ele é levado cativo. A pergunta é: o que faz aquele cujo propósito de vida é ser uma bênção? Diante do cativeiro do seu sobrinho, o que faz Abrão? É melhor não se envolver, deixa para lá, porque essa guerra não é minha, ele escolheu, ele vai arcar com a sua responsabilidade. Ou quem é uma bênção é capaz de lutar contra as suas próprias dificuldades para ser uma bênção, para realizar aquilo que Deus tem de propósito para ele. Quem é uma bênção precisa muitas vezes deixar o lugar seguro e lutar para abençoar, meus irmãos. Abraão vai, ele luta,
ele cumpre o seu propósito. Abraão volta com a libertação de Ló, sua família, seus bens, e a sua volta é celebrada, inclusive com a presença do rei. Versículos 18 a 24, dois momentos entram para a história da vida do patriarca Abraão, e ele está plenamente conectado com a perspectiva de promessa e propósito. Versículo 18 a 20, leia comigo, por favor, capítulo 14, versículo 18 a 20, diz a Bíblia: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho. Ele era quem? Sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele fez? Abençoou ele Abraão e disse o quê? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuis o quê? Possuis os céus e a terra. Quem é que fez a promessa? Deus. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou. Saber quem possui todas as coisas e quem concede a vitória nos faz ver, meus irmãos, que o que temos e até o que conquistamos foi dado pelo Senhor. Quem foi à luta foi Abraão. Ele foi à luta para cumprir o seu propósito, enfrentou todas as adversidades, mas quando ele terminou aquela batalha, Abraão reconheceu. E essa palavra de Melquisedeque é fundamental, porque ela traz para ele uma constatação. Deus concedeu a vitória a ele, Deus deu a ele a vitória, foi o Senhor quem entregou os teus adversários nas tuas mãos, é o que diz o versículo 20. Abraão reconhece que tudo veio das mãos de Deus, e fiel ao seu propósito, diz a Bíblia no finalzinho do versículo 20, leia comigo a última frase do versículo 20. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Lê de novo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão reconhece que a vitória veio das mãos de Deus. Abraão reconhece que, sendo fiel ao seu propósito, sendo mais uma vez bênção, o Senhor cumpriu a sua promessa na sua vida. E quando ele oferta ao Senhor o dízimo, num período antes da lei, quando ele oferta ao Senhor o dízimo, quando ele apresenta o dízimo, quando ele consagra o dízimo, é uma forma de ser bênção, ou seja, de cumprir o seu propósito. O Senhor faz assim, Ele nos dá oportunidade para cumprirmos o seu propósito. O propósito da nossa vida é ser uma bênção, como foi o propósito da vida de Abraão, ser uma bênção. Versículos 21 a 24, o rei de Sodoma se aproxima. O rei pede a ele: olha, você pode ficar com tudo que você tem, só me deixa as pessoas que estão aqui. E Abraão diz para ele: não queremos absolutamente nada. Pode ficar com todas as coisas, apenas o que os meus homens se alimentaram, e dê a parte deles o que é um deles, eu não quero nada. Sabe por quê? Porque ele estava ali para ser uma bênção. Meus irmãos e irmãs, promessa e propósito acompanharam Abraão ao longo de toda a sua vida. Deus cumpriu a parte dele, Abraão também. E a pergunta que fica para nós é: e você tem cumprido o seu propósito de ser uma bênção? Quero apresentar para você um grande propósito para 2019: ser uma bênção. Você vai ter a oportunidade de fazer escolhas, e se você ouvir a voz do seu coração, você vai querer ficar com a melhor parte. Ah, pastor, o mundo está difícil, farinha está pouca, melhor eu segurar isso aqui. Você terá oportunidades de ser uma bênção e experimentar o que Deus vai fazer na sua vida. Seja uma bênção na vida do seu amigo, seja uma bênção na vida de um familiar, seja na bênção do seu vizinho, seja uma bênção. Seja alguém que vai abençoar e não amaldiçoar, que vai abençoar e não atrapalhar, que vai abençoar e não falar mal, que vai abençoar e não vai destruir. Seja uma bênção. Deus quer que você, em 2019, seja mais do que nunca uma bênção.
E vou te anunciar uma coisa muito importante. Deus vai fazer promessas. Eu já lhe disse que Deus não faz promessas de coisas que você pode fazer. As promessas que Deus nos faz são de nos arrancar da cadeira. As promessas que Deus faz são de nos chacoalhar. As promessas que Deus faz, elas estão num nível tão alto, que a gente diz, impossível. É aí que a história fica boa. Noé, vamos conversar, Noé. Vai construir uma arca porque vai chover. Impossível. Noé, mais do que a arca, eu quero que você, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, e mais um par ou um casal de cada animalzinho entre naquela arca. Impossível. Aconteceu ou não aconteceu? Abraão, 75 anos, grande Abraão, ídolo de muita gente. Abraão, você vai ter um filho. O homem teve 2, cara. Ismael e Isaac. Impossível. Você vai ter uma terra. E Deus deu a ele a terra. Você vai ter uma descendência tão numerosa. Olha, ele não conseguiu contar as estrelas do céu, a areia do mar. O texto de Hebreus 11 nos traz essa lembrança outra vez da promessa que o Senhor fez a ele. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele cumpre. Mas eu quero terminar dizendo a você o seguinte: cuidado. Às vezes a promessa está sendo feita por você, desejo do seu coração e não da vontade de Deus. A promessa está sendo feita na carne. Eis que te digo, carne, cuidado com as promessas feitas na carne. Ouça a voz de Deus, não a sua voz, não outras vozes. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele tira a gente da cadeira, Ele chacoalha a nossa vida, Ele nos coloca de pé, e nós não vamos viver a nossa vida para conquistar a promessa, mas para cumprir o propósito. Em simples palavras é o seguinte: Deus nos diz, eu faço a minha parte e você a sua. Se você fizer a sua, você vai perceber que eu vou fazer a minha. Eu não sei se você já sabe quais são as promessas que Deus tem para você neste ano de 2019. Eu tenho pedido a Deus para ficar claro para mim que eu ainda tenho dúvidas sobre algumas coisas. E todas as vezes que eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, Deus me diz assim: chega mais perto. Chega mais perto. Mas eu quero te assegurar que o que Deus promete, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. E quero desafiá-lo para um propósito muito especial esse ano: ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Amém, irmãos? Amém? Agora quero lembrar a vocês, pode ser que alguém aqui já tenha recebido de Deus uma promessa que não tenha se cumprido ainda. Hoje à noite nós vamos orar para que Deus renove a sua fé e a sua esperança. Na vida de Abraão foram várias vezes em que ele teve que ir, voltar, e Deus foi renovando, reafirmando, trazendo para ele uma palavra de promessa. Ele abraçou aquilo ali, e Deus o conduziu adiante. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que renove sobre nós a convicção das promessas que nos foram feitas, trazendo sobre a nossa vida uma certeza, propósito de Deus. E mais, se você ainda não conseguiu identificar quais são as promessas que Deus tem para você este ano de 2019, eu quero convidar você a vir aqui à frente, que nós queremos orar com você, para que Deus renove as suas forças e a sua fé, para que a sua esperança seja renovada no Senhor, para que você saiba exatamente quais foram ou quais são as promessas que Deus tem para a sua vida esse ano, e para Deus renovar o seu coração, para que você seja uma bênção, como um propósito de Deus na sua vida,
em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Quem quiser, vem aqui à frente. Se o Espírito Santo toca no seu coração, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo.